Então a palavra de Deus para você nessa noite, eu queria desafiar você a abrir o seu coração e receber de Deus essa palavra, algo que Deus tem falado comigo já há algum tempo, algo que sonda o meu coração há anos, e às vezes Deus vai revelando aos poucos, né? Deus vai trazendo aos poucos. Eu estou muito empenhado em ouvir de Deus aquilo que Ele quer para esse tempo. Eu estou pouco interessado no que Ele já fez, no sentido de que eu não vou viver de passado. O que Ele já fez serve de impulso, de mola propulsora para eu chegar onde Ele quer que eu chegue hoje. Mas eu decidi não olhar os feitos dEle com algum tipo de saudade, porque o meu Deus é o Deus do ontem, o Deus do hoje, o Deus do eterno, amém? E Ele tem muito a fazer. Fala comigo assim: eu sei que o meu Deus tem muito a fazer na minha vida, e eu estou aberto para que Ele faça, amém? Então você não precisa viver do passado, você não precisa viver de experiências que aconteceram 5 anos atrás, 3 anos atrás, 1 ano atrás. Você não precisa viver da experiência dos outros, você pode viver uma experiência sua. E eu quero te dizer nessa noite, o que pode impedir você de viver essa experiência? O que pode atrapalhar você? E hoje é dia de ceia, e eu sei que nós olhamos para uma mesa de ceia e falamos a santa ceia do Senhor. Santo é separado, e eu fico pensando o que faz dessa mesa santa. Uma mesa comprada numa loja onde todo mundo compra, uma taça comprada numa loja onde todo mundo compra, um suco comprado no supermercado onde todo mundo compra, um pão comprado numa padaria onde todo mundo compra. Então o que faz isso ser santo? O que torna esses elementos santos, separados? Eu quero te desafiar a pensar sobre isso hoje. 1 Coríntios capítulo 11 é o texto áureo, né, da Santa Ceia do Senhor. E eu quero ler com você apenas um versículo, para nós introduzirmos essa palavra. 1 Coríntios capítulo 11, verso 24, diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, façam isso em memória de mim. E tem algum tempo já que eu travei nessa parte, eu travei nesse versículo. Façam isso em memória de mim. Se você for estudar o texto de 1 Coríntios capítulo 11, você vai ver Paulo trazer uma advertência sobre a igreja de Coríntios. Ele está dizendo para eles: olha, vocês estão com a motivação errada. A ceia de Coríntios não era essa ceia que nós fazemos aqui, não é um pedacinho de pão e um pouquinho de suco. Era um banquete, era uma festa, era um jantar, era uma comelança. Só que eles transformaram esse momento de celebração de Jesus apenas em um evento social, e de um evento social eles transformaram num evento de aparência, onde alguns tinham muito e outros não tinham nada, onde alguns comiam muito e outros comiam muito pouco. E Paulo está advertindo eles, dizendo: olha, vê se está certo o que vocês estão fazendo, vê se a atitude que vocês estão tendo é uma atitude certa, vê se a memória que vocês estão tendo é uma memória correta, porque isso só faz sentido se for em memória dele, de Jesus. O culto de hoje só faz sentido se for em memória dele. Participar da Santa Ceia só faz sentido se for em memória dele. E a pergunta que fica no meu coração é: qual é a memória que nós temos dele? Quem é esse Jesus para você? O que vem à sua mente quando nós falamos de Jesus? Qual é o registro que tem no seu ser, na sua alma, na sua psique, na sua mente? Eu vou te explicar porque eu penso nisso. Porque eu aprendi a cear, não porque eu tinha em memória de Jesus. Eu aprendi a cear porque os meus pais ceavam. Eu aprendi que depois do batismo, o que se faz depois do batismo? Se ceia.
uma vez por mês. Em algumas igrejas, aos domingos, no primeiro domingo, no segundo domingo, é o nosso caso. Em algumas igrejas, no culto de membros, na terça-feira, na quarta-feira. Mas o que se faz? Se faz. O dia da ceia é o melhor dia da família. É o dia que ninguém fala alto, é o dia que o marido não briga com a esposa, é o dia que a esposa não briga com o marido, é o dia que o filho se comporta, porque é dia de Santa Ceia. Não precisa levantar sua mão se você já viveu isso. Mas foi assim que eu aprendi Santa Ceia. Foi assim que eu experimentei cear. Você fala, bispo, mas que mal tem nisso? Não tem mal nenhum, só não sei se é tudo isso, ou se é só isso. Seria bom que a gente ceasse todo dia, então, para todo dia ser um dia bom na nossa casa. Mas não pode cear todo dia, bispo, porque ceia é uma vez por mês. Quem te disse? Quem disse para você? Quem te falou isso? Quem te enganou? Eu posso cear todo dia, desde que eu esteja com a minha memória em Cristo. E eu comecei a trazer e falar, Cristo, Deus, qual é a memória que eu tenho de Cristo em mim? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 1. Eu quero te ajudar a fazer essa memória. João capítulo 1, a partir do verso 1. E eu vou ler numa versão mais atualizada, vou ler na versão, nova versão transformadora, só para trazer as palavras mais próximas. Diz assim: no princípio aquele que é a palavra já existia. Talvez na sua Bíblia tenha sido aquele que era o verbo. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. A sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos, está chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele, como disse em alta voz: este é aquele a quem eu referia, quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Você pode dar um glória a Deus aí? Jesus Cristo. É a Ele que nós vamos cear. É a memória dEle. Quem é Jesus Cristo para nós? Aquele que existia antes de todas as coisas, aquele que era o haja, aquele que era a palavra que se fez homem e habitou entre nós, aquele que fez todas as coisas, que criou o seu mundo e veio para o seu mundo, mas o seu mundo não o recebeu. É desse Jesus que eu estou falando.
é do Jesus poderoso, é do Jesus soberano, é do Jesus que a palavra diz que toda língua confessará que Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará. É do Jesus que os judeus que o rejeitaram só terão acesso à salvação se declararem: bendito é o que vem em nome do Senhor. É essa memória que tem que nos mover para estarmos aqui em um dia de ceia. Eu repito a pergunta para você: quem é esse? Quem é esse Jesus? Certa vez os discípulos estavam atravessando o mar e foram acometidos de uma grande tempestade, e apavorados chamaram Jesus. Mateus registra no capítulo 8, no verso 27, os discípulos ficaram admirados e disseram: quem é este homem? Diziam eles, que até os ventos e o mar lhe obedecem. É esse Jesus, é essa memória que tem na sua mente. Um dia que você clamou por Ele, Ele acalmou o vento na sua casa, Ele acalmou a tempestade na sua vida. É esse Jesus que você veio cultuar hoje, é esse Jesus que te impulsionou a estar até aqui. Eles ficaram admirados: que homem é esse? Outra feita, Jesus estava no meio de um povo, e Ele agora cura um paralítico. Mateus capítulo 9, verso 8, diz o seguinte: ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por Ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. É o Jesus que pode curar, é o Jesus que pode mudar, é o Jesus que tem autoridade sobre a vida e a morte, é o Jesus que venceu a morte. Eu quero te levar a esse lugar de memória correta. Eu quero te levar a esse lugar de memória alinhada àquilo que Deus quer. O que faz um pedacinho de pão e um copinho de suco fazer sentido nessa noite é a sua memória, é a sua motivação, são as minhas memórias. Foram as memórias que fizeram que os judeus crucificassem o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque eles ouviam dos seus pais, dos seus antepassados, que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E agora nas suas memórias eles começam a montar essa imagem. Como que vai ser esse homem? Que homem é esse? Como é que ele vai chegar? Como é que vai ser a sua entrada? Como é que ele vai vir? E de repente, para que se cumprisse as escrituras, Isaías registrou, daqui a pouco nós vamos ler, Jesus vem diferente do que eles imaginavam em suas memórias. As memórias da sua mente eram uma, a imagem que eles viam era outra, e eles o crucificaram, porque as memórias estavam diferentes. Deixa eu te falar um negócio, querido: as suas memórias vão mover a mão de Deus a seu favor ou não. Como você recebe, como você entende, como você vê, define a mão de Deus, porque o poder dele é o mesmo, não mudou. O que muda é a gente. João então vem trazer essa memória real de quem é esse Jesus. Gênesis 1, capítulo 2, vai dizer que a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. O haja, a palavra, Jesus. O haja se fez homem, a palavra se fez homem e habitou entre nós. A palavra existia antes de nós, mas ela veio e habitou entre nós. O que habitou no meio de nós foi a palavra, foi o haja do Pai. Por isso que ele diz, aqui na terra, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso ele diz, porque quando isso é tão precioso, isso é tão revelador,
Deus criou tudo pelo haja, pela palavra. Haja sol, haja lua, haja separação da luz e das trevas, haja separação do seco e do molhado. Mas quando Ele quis criar algo para dominar sobre o haja, Ele fez uma reunião. E Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deixa eu te falar, nessa reunião o haja estava presente. Nessa reunião Jesus estava lá. E agora Ele fala: olha, nós fizemos o homem a nossa imagem e semelhança, agora domine. Mas o homem escolheu dar ouvido a Satanás e se desviar do caminho que Deus tinha feito. Mas agora vem um, gerado pelo Espírito de Deus, na barriga de uma mulher, e ele é o haja, ele é a palavra que se fez homem. E agora, porque ele é a palavra que se fez homem, porque ele não se vendeu a Satanás, porque ele foi tentado e venceu, porque ele não cedeu às seduções deste mundo, ele pode levantar as mãos e falar: vento, para, tempestade, para, porque Deus criou o homem para dominar, e eu estou aqui como homem, eu estou dominando, porque eu estou ligado ao Pai, e tudo que eu vejo o Pai fazendo, isso eu faço, então eu tenho autoridade para fazer sobre isso. Você está entendendo ou não? Deus te fez para dominar sobre todas as coisas. O que nos impede de dominar sobre todas as coisas é o pecado, é a separação entre Deus e o homem. Mas Jesus vem e morre na cruz para religar eu e você a Deus. E agora Ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra, agora vão e façam. Olha para o seu irmão e fala com ele assim: você já pode ir. Pergunta para ele: o que você está fazendo parado aqui? Diz para ele: vai, vai. Ele já morreu na cruz, Ele já venceu a cruz, Ele já sobrepujou sobre todas as coisas, Ele já tirou de Satanás a chave da casa dele. Ele não tem autoridade sobre nós, Ele não pode agir sobre nós. Vão e façam. É desse Jesus que nós vamos cear nessa noite, é na memória dele, é nos lembrando dele. Essa deveria ser a memória de quem desceu do céu e da autoridade que ele tem. Para não ficar em dívida com você, eu vou ler Isaías 53, que fala desse Jesus apontando para o Novo Testamento, e diz assim: quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte, o meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, com raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e nós não importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que foi seu sofrimento, que era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por ter enviado o seu Filho até nós. Obrigado, Pai, por ter o feito diminuir, minimizar, se tornar quase nada, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Obrigado, Pai, por permiti-lo que ele fosse tentado. Obrigado, Pai, por permitir que ele sofresse as dores. Obrigado, Pai, para que eu pudesse ser salvo. É desse Jesus que nós estamos falando nessa noite. É desse Jesus. Será que é esse Jesus que você cultua?
Será que é esse Jesus que move o seu coração para uma ceia? Ou você cultua um Jesus? Ou você só cultua Jesus se Ele fizer tudo que você quer que Ele faça? Se Ele fizer tudo que eu quero, aí eu vou cultuá-lo. Talvez esse seja o único culto que você vai vir nesse mês, porque a sua agenda está tão cheia. Você tem tanta vida social lá fora, tantos amigos te procuram, você é tão requisitado, mas a ceia te faz ser tão religioso, que você tem que vir, porque senão você fica em dúvida se você está em comunhão com Deus ou não. Talvez a sua vida social é mais importante do que a sua vida com Jesus. Isso não é uma palavra de exortação, isso é uma palavra de constatação, para que você faça uma constatação do que é mais importante na sua vida. Que Jesus que você cultua, aquele que pode tudo, ou aquele que você nem sabe se Ele pode tudo, que de vez em quando você fica em dúvida e fala com Ele: Senhor, se o Senhor puder, faz isso. Ele pode tudo, Ele é tudo, e Ele tem poder sobre todas as coisas. Que Jesus que você cultua é o Jesus da religião, é o Jesus da religiosidade, é o Jesus que você idealizou e que você precisa vir hoje, que você precisa frequentar uma igreja, que você precisa estar em algum lugar, porque senão você vai para o inferno, e você morre de medo do inferno. Eu quero dizer para você, querido, que estar em Jesus é muito mais do que não ir para o inferno. É muito mais do que isso. Que memórias são as memórias que te trouxeram até aqui? Que memórias são as memórias que te fizeram crente no Senhor Jesus? Que memórias são as memórias que estão movendo o seu coração? Porque o Espírito Santo de Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa noite. Deixa Ele falar, deixa Ele tocar suas memórias. Dia de Santa Ceia do Senhor, eu me lembro do meu batismo, aos 11 anos de idade. Na igreja que eu fui criado, só se batizava com 12. Mas se você fosse selado pelo Espírito Santo de Deus com batismo em línguas, você podia batizar antes. E eu fui batizar com o Espírito Santo de Deus aos 10 anos, orando pela minha mãe para que ela não morresse. E o Senhor me selou com o teu Espírito dentro da minha casa, ajoelhado na cama do meu irmão. E eu cheguei para o pastor e disse para ele: eu sou batizado com o Espírito Santo, eu quero batizar. Ele foi: batize. E eu me lembro que naquela época, para você ser batizado, você se candidatava ao batismo no culto de domingo à noite. E algumas pessoas precisavam dar testemunho de você. O nosso maior medo era que ninguém desse testemunho da gente naquele dia. Testemunho se você era crente mesmo, se você queria isso. E o pastor perguntou: temos algum candidato a batismo nessa noite? E eu me levantei. Ele perguntou: alguém dá testemunho desse jovem? Que era uma criança, na verdade. E começou a se levantar pessoas na igreja. E muitas pessoas se levantaram dando testemunho que eu era de Jesus. Um dia como esse, é essa a minha memória. Um dia que eu fiz uma aliança com Deus para toda a minha vida. Não porque eu tenho medo dele, não porque eu não quero ir para o inferno, mas é porque Ele mudou a minha história. Quais são as tuas memórias? Minha memória fala de um homem que me salvou, de alguém que me fez filho, de alguém que me chamou de filho, de um irmão mais velho que se entregou por mim para que eu pudesse ser filho, para que eu pudesse ser adotado por esse pai. É essa memória que eu tenho desse Jesus que eu vou cear com você daqui a pouco. A memória que eu tenho é que nos dias mais escuros da minha vida eu clamei por Ele e Ele foi luz. Ele clareou tudo, Ele mudou tudo.
A memória que nos dias mais difíceis, nas notícias mais cruéis, eu me joguei aos seus pés e disse: Jesus, como aquele cego, tem misericórdia de mim. E ele tocou os meus olhos e me disse: veja o que eu estou fazendo na sua vida. É esse Jesus que eu vim cear hoje. É esse Jesus que me motivou a estar aqui junto com você para cear. A memória que eu tenho desse Jesus é um Jesus que me cura. É um Jesus que me viu desenganado pelos médicos pelo menos 2 vezes, mas nas 2 vezes ele me curou. É um Jesus que manteve a minha vida, que sustentou a minha saúde. É um Jesus que mesmo quando eu quis me desviar, ele pegava o meu pé e trazia para o lugar, usando pessoas que eu nem queria que fossem usadas, usando pessoas que eu nem gostava, mas o amor dele era tão constrangedor, que ele me levava para o caminho que ele queria e dizia: você é filho, não viva sem ser filho, não saia do lugar de filho. O Jesus que eu quero cear nessa noite com você é o Jesus que recebeu todo o poder e me deu o poder e te deu o poder. Não avalie o seu poder pelo meu poder, o poder é o mesmo. Use-o, lança a mão dele, viva no poder de Deus, acredite no poder do Senhor. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, agora vão e façam. Sabe o que me faz estar aqui em Timóteo hoje? O poder dele em mim, o poder dele em nós. O poder dele é que faz todas as coisas. É o poder dele que quer fazer tudo sobre você. Não idealize um Jesus como os judeus fizeram. Não idealize um relacionamento com esse Jesus, porque você viu falar que tem que ser ajoelhado, que tem que ser assim, ou assado, ou de outro jeito, ou de outra forma. Se relacione com ele. Diga para ele, fala assim: como é que o Senhor me quer na tua presença? Já pensou se eu mudasse a ceia hoje, fizesse tudo diferente, como é que você se sentir? Eu não vou mudar, pode ficar tranquilo. Descansa seu coração. Alguns devem ter pensado: já vai o pastor inventar moda, já vai ter um negócio diferente. Não, descansa, vai ser tudo igual. É só uma suposição. Imagina se a gente fizesse diferente, como é que você se sentir? Imagina que domingo que vem você chega no culto normal de celebração e tem uma mesa de ceia. Você vai: ceia de novo? Ceia de novo? O que tem? Se eu quero lembrar do meu Jesus de novo. Você se sente bem quando alguém lembra de você? Você gosta quando alguém fala: lembrei de você? Porque eu não posso lembrar do meu Jesus mais de uma vez? Por que você não pode se lembrar do seu Jesus mais de uma vez? Sabe, querido, queria que o louvor estivesse aqui. Sabe o que acontece? A gente reduziu o evangelho para algo muito pequeno. E quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo de Deus me levou fortemente a isso. Por que vocês diminuíram o poder do meu filho? Aí a pastora Carla, nós estávamos acompanhando uma conferência, mas eu não pude ver todas as preleções, e ela viu uma e ela disse para mim assim, ela nem sabe que eu vou dizer isso, ela nem sabe o quanto isso mexeu comigo. Ela disse para mim assim: hoje, numa das preleções, o pastor explicou o porquê da expressão filho da mãe. Não se espante não se escandaliza não vou falar nada que vá te escandalizar. E esse pastor dizia que no Nordeste a incidência de mães solteiras são muito grande.
E pela dificuldade do lugar, muitas daquelas famílias passavam dificuldades. Não tinham apoio social, não tinham uma estrutura familiar. E eram crianças que careciam de muitas coisas. E por isso se subdesenvolviam. E aí quando queriam dizer, olha, essa criança tem dificuldade, eles falavam, esse é um filho da mãe. Alguém que não tem um pai. Mas nós temos pai, amém? Nós temos pai. Você tem pai? O teu pai celestial é real para você. Não faça da cruz algo pejorativo. Não banalize o sacrifício da cruz, porque você não conseguiu alguma coisa, ou porque Jesus não te respondeu naquilo que você queria. Paulo, escrevendo aos Coríntios ainda, na segunda carta, no capítulo 12, no verso 9, ele diz assim: mas ele disse, minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora, fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Em outra versão está dizendo, a minha graça te basta. Paulo está numa guerra com Deus. Ele tem algo que o incomoda profundamente. Ele diz que Satanás vai à sua presença e estapeia o seu rosto todos os dias. Mas quando ele pede para Deus o livrar disso, Deus fala com ele, a minha graça te basta. Eu queria desafiar você a ter Jesus como algo que te basta. A ter em Jesus algo que é suficiente para você. Queria desafiar você a não entrar num evangelho onde tem que se aprofundar do grego, do hebraico, do aramaico, que tem que se medir o tamanho do prego, da cruz, dizer qual material que ele foi feito, quanto tinha de diâmetro a cabeça do prego, para que você possa sentir qual é a dor que Jesus sentiu ao ser cravado naquela cruz, mas que só o fato dele ter sido cravado na cruz te basta. Quero desafiar você a crer no que diz a palavra de Deus, ao que está revelado na palavra de Deus. Quero desafiar você a se sentir filho nessa noite. Porque foi porque esse Jesus morreu na cruz, deu-nos o direito de sermos feitos filhos de Deus.